Em Mateus capítulo 24, isso está ligado a um período de falsa adoração e perseguição ao povo de Deus. Permitem-me apresentar dois textos e em seguida passarei para o próximo assunto. Em João 16, versículos 1 a 3, Jesus diz: chegará a hora em que vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que os que vos matarem pensarão que estão prestando serviço a Deus. Que tempo é este? Quando eles tentarem te matar, entenderam? Vamos comparar as Escrituras sobre o mesmo ponto. Acessem Mateus capítulo 24 agora. Se vocês olharem para o versículo 9, ele começa com esta palavra. Então, algo o precede. Voltarei a esse assunto. Versículo 9. Então eles vos entregarão. Então eles tentarão te matar. Então vocês serão afligidos. Então vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O nome de Deus é Abba. De que palavra Abba faz parte? Que se relaciona com adoração? Abba, Shabbat. Escreva a palavra sábado. Abba está bem ali dentro. Em nome do meu nome, sábado. Abba, Pai, sábado. Então, qual é o período de tempo? E o que vem antes disso? Verso 7 e verso 8. As guerras, as pestilências, sim, a fome. Estamos vivendo esse período bem agora? Certo, vamos lá. Amados, Trump declara um sábado nacional para marcar os 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. Venho alardeando isso nos últimos dias, desde que divulguei a notícia. Eu trouxe a notícia em 5 de maio de 2026. E eu disse a todos vocês que esta era a solução para o problema. E eu lhes disse muito em breve. Assim que os chamados cristãos na América. Vejam, Trump agora, observem com atenção, promoveu e proclamou um sábado nacional para os judeus. E em seguida haverá um apelo, uma exigência por um sábado nacional para os chamados cristãos. E esse dia será no domingo. Então eu disse, e pronto, como se costuma dizer, dito e feito, prestem muita atenção, amigos. Não se esqueçam desta foto. Ok? Prestem bem atenção. Problema, solução. Olhem para o canto superior direito da sua tela. Este é Joel Weban. Ele é uma das principais vozes do nacionalismo cristão. Escutem o que ele escreveu. Por que não podemos ter celebrações cristãs? Primeiramente, ele republicou a declaração original de Trump. Ao pôr do sol de 15 de maio, ao pôr do sol de 16 de maio, ocorre o descanso nacional do Shabat para os judeus. E agora, temos Joel Weban, que é uma das principais vozes do nacionalismo cristão. Esse homem é tão extremista que chega a ser ridículo. Esse homem está defendendo a pena de morte para qualquer pessoa que não concorde com a adoração dominical imposta por lei. Segundo a sua versão de moralidade, a sua versão de cristianismo, pegar uma espada e começar a retalhar, a picar as pessoas que não seguem a adoração dominical. São suas palavras. Escutem o que ele disse em seguida. Canto superior direito. Trump está apenas antecipando mais do julgamento de Deus. O quê? Então, o que ele está dizendo aqui? Que ao proclamar um sábado nacional, e não o domingo, o presidente Trump trará o julgamento de Deus sobre a terra. Vocês entendem o que ele está dizendo aqui? Ele está insinuando que, se quisermos pôr fim aos julgamentos, às calamidades e destruições sobre a terra, precisamos da proclamação de um sábado nacional para os cristãos, que deve ser aos domingos, não apenas em nível estadual e local, mas também em nível federal. Não apenas Joel Weban,
Observem com atenção, amigos. Estava tudo preparado para vocês no sábado, todos em fila. Mas é claro, devido à evangelização não conseguimos chegar lá. A manchete diz, a América precisa descansar. Por que estou mencionando isso? Atenção, pessoal. Não está desconectado, nem fragmentado. Observem com atenção. Este artigo mencionou como Trump acabou de proclamar que os americanos devem observar um sábado nacional para os judeus nos dias 17 de maio. Quero dizer, 15 de maio e 16 de maio. E então o artigo diz, os Estados Unidos precisam de um dia de descanso próprio. Eu já disse a vocês, meus amigos, os cristãos precisam do seu próprio sábado. Eu lhes disse. Bem, não quero parecer arrogante. Como diríamos coloquialmente, eu te avisei. E balançamos a cabeça, ou o dedo dizendo, eu avisei. Mas, amigos, eu avisei vocês. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 2 sábados estão sendo proclamados e promovidos no mesmo fim de semana, no mesmo ano. Amados, os acontecimentos atuais indicam que a linha de chegada está à vista. A linha de chegada está à vista. Só preciso aguentar. Aguentem firme até o fim. Nossa jornada está quase no fim. Precisamos agora de um sábado nacional para os cristãos. Gostaria de saber em que dia será isso? Vai ser no domingo. Precisamos unir igreja e Estado, em outras palavras. Que dia era hoje, pregador? 7 de maio. 7 de maio. O artigo de 7 de maio analisava a proclamação de Trump sobre a união entre igreja e Estado. Eles viram. É por isso que eles dizem que precisamos eliminar, se é que existe alguma separação entre igreja e Estado, para que os cristãos possam ter seu próprio sábado nacional no domingo. Preciso repetir isso, eu te avisei. Eu lhes avisei. Está chegando. A viagem está quase no fim. Perseverem até o fim. Vocês se lembram de que no dia 5 de maio, semana passada, ou no dia 6 de maio, eu disse que, uma vez que Trump fizesse isso, proclamando um sábado nacional para os judeus, isso também levaria os americanos a odiarem o sábado de Deus? Porque neste momento os americanos não veem os judeus com bons olhos. Por quê? Devido ao que está acontecendo no Oriente Médio. E eu já lhes disse isso antes de acontecer. Já aconteceu antes. Uma visão desfavorável da nação dragão em 60% dos casos. Eu já disse a vocês, amigos, isso já aconteceu antes. Constantino, não devemos ter nada a ver com esse grupo de pessoas, pois eles são culpados de crucificar Jesus Cristo. E aqueles que se unirem a esse grupo de pessoas devem receber a pena de morte. Constantino. Na época de Constantino, o sábado e o domingo também foram promovidos pelo imperador Constantino. E na semana passada, a exaustão. Não raramente divulguei vídeos e posts dizendo que Trump é um Constantino dos tempos modernos. Está bem ali, amigos. Não tenho nada em comum com esses assassinos. Eu digo a vocês, eles vão odiar o sábado de Deus muito, muito em breve. E eles vão pressionar para que a adoração dominical seja obrigada por lei. Atenção, está chegando. Ok, amigos. Eu acredito que lhe apresentei 3 cenários. Aqui está o terceiro. Em primeiro lugar, trata-se da solução da reação do problema. O número 2 é a dialética hegeliana. Acredito que o que Trump fez foi testar o terreno. Aguentem firme, pregador. Para aqueles que concordam comigo, o que essa frase significa coloquialmente? Ei, o que você está fazendo? Como diríamos? Sim, é responder. Estou sondando o terreno. O que isso significa? Amados, significa avaliar uma situação com cautela, observar as reações das pessoas ou testar algo em pequena escala, antes de se comprometer totalmente com uma ação ou investimento importante. É isso aí, pessoal, é isso. Estou sondando o terreno. Será que a proclamação
de um sábado nacional para os judeus por Trump, pelos evangélicos, pelos apóstatas, pelos papistas e pelos jesuítas foi uma forma de testar as águas? Ó Pai misericordioso, uma proclamação presidencial levaria agora a uma ação executiva, uma lei federal, um domingo como um dia de descanso nacional. Vamos ver como eles reagirão a um sábado nacional para os judeus. E então podemos editar e avaliar. Sim, agora podemos nos preparar para esta outra proclamação. Um domingo nacional como dia de descanso. Trump estava testando o terreno. Todos vocês, que esta imagem fique gravada na sua memória. Da esquerda para a direita, ambos proclamam que estarão disponíveis em breve. E lembrem-se, 17 de maio é um domingo. O dia 17 de maio é um domingo. E eles o chamam de dia de adoração. Na tela, bem aqui. Esta é mais uma prova. Trump e o Papa, e os jesuítas, e Kevin Roberts estavam sondando o terreno. Transmissão ao vivo da Casa Branca. A manchete diz: orações e proclamações. Observem com atenção. Qual é o título dado ao presidente? É também comandante e chefe. Escute o que a Casa Branca acaba de publicar. O comandante-chefe George Washington instituiu isso nas Forças Armadas. E essa mesma política existe e continua existindo até hoje. Palavras azuis. Uma de suas primeiras ordens foi para o serviço divino. Eu lhes disse, Trump e os jesuítas estavam sondando o terreno. O culto divino, continuando. O Congresso assumiu, o Congresso agora, e como uma nação se manifesta? Com o Congresso adotou a mesma prática para a Marinha, estipulando, entre aspas, os comandantes dos navios das 13 colônias unidas devem garantir, mais uma vez, que a adoração divina, o culto divino, seja realizado 2 vezes ao dia, a bordo, e que um sermão seja pregado todos os domingos. O comandante-chefe fez isso. Por que Trump repetiria essa publicação? É isso que está passando pela cabeça dele? Especialmente agora que os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra, comandante-chefe? Esse momento está chegando. Vamos obrigar as pessoas a orar. E começa em 17 de maio de 2026. Vamos impor o culto divino à população. Assim eles podem ouvir um sermão todos os domingos. Isso é a união entre igreja e Estado. Pausa. Amados, quero dizer a todos vocês, vão e proclamem isso. Embora George Washington tenha feito isso, não significa que estivesse certo. E é isso que esses homens precisam entender. Como diríamos coloquialmente, não significa que algo foi feito simplesmente porque foi feito, mas sim porque foi bíblico. É isso. Porque com base na Bíblia, em Romanos 13 e Marcos 12, versículos 13 a versículo 17, o governo civil não tem jurisdição sobre a primeira tábua dos 10 mandamentos de Deus. Não, nenhuma autoridade, nenhuma jurisdição ou nenhuma permissão de Deus para ditar às massas como adorar ou orar a Deus. Isso é uma questão entre o homem e seu Deus. Embora George Washington tenha feito isso, e de fato tenha feito, isso não é bíblico, não é bíblico. É um prego em um lugar certo. Portanto, estão usando precedentes errôneos para promover políticas errôneas para as massas. Uma lei dominical nacional está em tramitação. O que Trump acabou de fazer foi testar as águas, os jesuítas, porque sabemos que Trump não governa os Estados Unidos. Ele é um fantoche nas mãos de uma marionete. É isso.
Adoração de domingo, quero dizer, fico pensando em como eles supervisionaram isso, como eles veriam quem está cumprindo as regras. Não é por isso que eles não estão implementando uma sociedade exclusivamente digital. Tudo o que você faz é baseado na internet. Vamos ver quem está entrando online. Aliás, não cubra sua câmera. Faça login no domingo de manhã. Vamos ver quem está disponível. E se não, enviaremos o exército permanente para bater a sua porta. Assim como era no livro O Grande Conflito, antigamente. Vocês se lembram de alguma cena em que os católicos enviaram homens a uma família perguntando: por que vocês se abstêm de ir à igreja e assistir à missa? Por quê? E o pai começou a falar e a dar as suas razões. E o que aconteceu? O pai e o filho foram levados à fogueira e queimados nela. E a história vai se repetir. Eu repito novamente, os acontecimentos recentes mostram que nossa jornada está quase no fim. A linha de chegada está à vista. Aguentem firme até o fim. Deixe-me voltar aqui, depois fazer uma transição e mostrar alguns vídeos para vocês. E mais tarde tem uma música para tocar para vocês. Pastor, você tem uma música para vocês? Sim, sim. Tem uma música para vocês. Fiquem ligados, observem com atenção. Este é o Dia Nacional de Oração. Amados, aqueles que estão ao vivo comigo enquanto passo este vídeo, que a passagem bíblica vem à mente sobre o governo obrigando as pessoas a orar, mas o servo de Deus se opôs a isso. Ele foi processado e perseguido, mas Deus o preservou. Que cena lhe vem à mente? Deixem sua resposta na seção de comentários. E no Dia Nacional de Oração isso aconteceu, o que é um prenúncio do dia 17 de maio de 2026, em Washington, D.C. Assistam. A oração de dedicação, de rededicação. Neste ano de 250 anos da independência da América de um rei, nós nos dirigimos a Ti, Rei dos Reis, para Te dar toda a glória, honra e louvor. Com fé, declaramos nossa dependência e dedicação a Ti, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só Tu és o nosso Criador e a nossa salvação. Viemos humildemente confessar nossos pecados e receber o Seu perdão. Hoje, na presença de Deus e uns dos outros, nos reunimos para orar. É suficiente. Suficiente. Gostaria de destacar um ponto importante. Prestem muita atenção, amigos. A oração de rededicação. Neste ano dos 250 anos da independência da América de um rei. É isso. No último sábado, o tema da minha parte sobre eventos atuais foi este. Os Estados Unidos estão agora celebrando a independência da Grã-Bretanha, 1776. E 2026, 250 anos, certo? E ao fazerem isso em 1776, os Estados Unidos estavam dizendo que iriam se separar da união entre Igreja e Estado. Isso estava acontecendo na Grã-Bretanha, no Velho Mundo, onde o papado controlava a Igreja e o Estado. Mas em 2026, os Estados Unidos estão fazendo o oposto. Eles agora estão unindo Igreja e Estado. Em 1776, conquistamos nossa independência do Velho Mundo porque rejeitávamos o papado, a opressão burocrática e real contra a liberdade de consciência. Em 2026, eles fizeram exatamente o oposto. Agora eles estão promovendo o papado, os falsos ensinamentos do papado. Estão vendo, meus amigos, eles querem usar o governo para processar e perseguir aqueles que não se conformam com o sistema e as políticas falsas de oração e adoração. O que significa, então, que 1776 foi a independência
do papado da Grã-Bretanha em relação à união burocrática entre Igreja e Estado no Velho Mundo, mas em 2026, quando os Estados Unidos começarem a impor a adoração aos domingos por lei, isso representará a independência de Deus. É a independência da verdade bíblica de Deus. Aqui está a oração do presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, no mesmo Dia Nacional de Oração. A oração faz parte do nosso DNA, desde o princípio, como vocês sabem. Então é apropriado que façamos isso. Bem, essa tradição formal, como vocês sabem, foi estabelecida pelo Congresso no auge da Guerra Fria e reafirma algo muito importante que realmente toca o âmago de quem somos como americanos. Somos uma nação que ora. É apropriado que, enquanto vocês caminham pela capital, e estamos muito felizes em recebê-los aqui hoje, vocês vejam vestígios, lembranças da profunda herança religiosa do nosso país. Vocês verão lembranças de nossas profundas tradições judaico-cristãs, nossos fundamentos bíblicos. É isso que torna a América única e extraordinária. Há um ponto que quero que todos vocês compreendam. Vocês percebem o que ele está nos dizendo? Lembrem-se do que aconteceu durante a Guerra Fria com o comunismo. Pessoal, o que é comunismo? O comunismo é a promoção do ateísmo pelo Estado. Então, se os Estados Unidos são contra isso, qual seria o antônimo, a antítese da promoção do ateísmo pelo Estado? Falem comigo. Falem comigo. Trata-se da promoção estatal de Deus e da adoração. A viagem está quase no fim. A linha de chegada está à vista. Perseverem até o fim. Prestem muita atenção, Mike Johnson. Aliás, se vocês vierem conosco à Câmara dos Deputados, a Câmara atual, verão que o Congresso, muitos anos atrás, também durante o auge da Guerra Fria, decidiu gravar permanentemente o lema nacional bem acima da cabeça do presidente da Câmara, no púlpito, como uma lembrança permanente. Na verdade, está escrito no Guia do Visitante para a Câmara dos Representantes, mais ou menos na página 21. Diz para que servia e que o Congresso colocou aquilo lá como uma repreensão aos soviéticos por causa de sua filosofia. Eles fizeram isso no auge da Guerra Fria. O comunismo, o marxismo e o socialismo partem da premissa de que Deus não existe. E o Congresso queria garantir que todas as gerações futuras entendessem que não somos assim. Vocês se dão conta de que isso foi há 40 anos? 1989, Guerra Fria. 1991, Guerra Fria. Essa batalha continua até hoje. O Rei do Sul e o Rei do Norte. Esta é a última geração. Amados, a linha de chegada está à vista. Observem com atenção. Eu não vou interpretar Trump. Aguentem. Amanhã eu interpreto Trump. Aqui está Mike Johnson novamente. Este 75 Dia Nacional de Oração Anual ocorre num momento histórico do nosso país, sem dúvida. Estamos também a celebrar os 250 anos dessa grande experiência de autogoverno. Logo ali no segundo parágrafo da Certidão de Nascimento da Nação está resumida a nossa Declaração Nacional de Fé. Nossos fundadores fizeram o possível para estabelecer acordos com suas diretrizes e princípios. E, meus amigos, é por isso que Deus abençoa a América por 250 anos. Portanto, o Congresso tem uma declaração de fé. Então, o que ele está dizendo aqui é, se você quer que Deus abençoe a América, promova o quê? A fé. Ora, acredito que a fé deva ser promovida pelo governo, porque a Bíblia diz que a justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, nós sabemos disso. Mas que parte da fé? Que aspecto da retidão o governo, o Estado deve promover? Apenas a segunda tábua do Decálogo, não a primeira. Não sou apenas um homem com Deus, sou apenas um homem com seu próximo. E isso está de acordo com o Grande Conflito, página 590. Reserve este livro. Eles vão exigir uma lei que obrigue a adoração dominical por lei, por dois motivos: para restaurar a prosperidade temporal e nos trazer de volta ao favor divino. Prosperidade temporal, favor divino. Isso significa que
a prosperidade nos Estados Unidos deve sofrer uma queda brusca. Está acontecendo neste momento? A lei dominical está próxima. Estes são os últimos anos da geração final. Guerra Fria, 40 anos, 2029 a 2031. Os anos finais da última geração. Nós estamos aqui, certo? Vou mostrar a vocês mais uma série de vídeos que ilustram o que Trump acabou de fazer e o que ele está fazendo. É simplesmente testar o terreno. Esses são dois pregadores proeminentes. E temos Kevin Roberts defendendo a adoração dominical em nível federal para promover os 250 anos da América. Está bem ali. Adoração dominical em nível federal. Certo? Agora, vejam o que está acontecendo em Fiji. Vocês conhecem Fiji? O que Fiji está pedindo agora? Fiji exige o restabelecimento das restrições de domingo, com base em sua Constituição. Amados, vocês não percebem que o que aconteceu na América está acontecendo agora em outras partes do mundo? Número 1. Isso cumpre uma declaração do livro Maranata, página 214, e do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 12. Todas as nações seguem o exemplo dos Estados Unidos ao promover a adoração dominical por lei. Isso é certeiro, um prego em um lugar certo. Está acontecendo agora mesmo em Fiji, na tela. Na Constituição de Fiji, os domingos devem ser respeitados como dia de adoração. Antes tínhamos isso em algumas aldeias e cidades, mas agora deve estar por toda Fiji. Palavras vermelhas no meio. O afrouxamento da observância do domingo ao longo do tempo enfraqueceu. Observem atentamente. A disciplina social e contribuiu para o aumento das preocupações morais e sociais. Precisamos formalizar novamente as restrições aos domingos para que possamos melhorar a moralidade. Isso não é o grande conflito, página 587. A lei dominical será aplicada, meus amigos, para restaurar a moralidade. Está acontecendo agora mesmo nos Estados Unidos da América. Então, por que vocês acham que outros países e ilhas litorâneas, como Fiji, estão fazendo isso? As bases estão sendo estabelecidas. Portanto, assim que os Estados Unidos da América apertarem o gatilho e promulgarem a lei dominical, ela se espalhará rapidamente por todas as nações do mundo. Eu já disse isso antes, agora mesmo eu vou repetir. Não percam essa oportunidade, meus amigos. A linha de chegada está à vista. A lei dominical está prestes a entrar em vigor. Sim, o fim da nossa estadia aqui está quase chegando ao fim. Vamos perseverar até o fim. Parem aí mesmo, pregador. Vou concluir agora. Lemos no livro O Grande Conflito, página 605, aqueles que certa vez disseram a proibição da lei dominical é absurda. Ela jamais será implementada na América. E mesmo que não seja em breve, talvez num futuro distante, será mesmo? Dizem-nos à medida que começamos a ver e a ouvir a agitação, a exigência, o apelo para que a adoração dominical seja imposta por lei, percebemos que o evento há tanto tempo duvidado, o evento há tanto tempo desacreditado, está aproximando-se. Observem com atenção. E a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia ter tido antes. E a primeira frase diz: os servos de Deus não são meros alarmistas. Conforme pregam, conforme mostram a vocês, a lei dominical está próxima, não apenas na América. Como vimos hoje, há também em Fiji. E isso é só por hoje. Vários outros países estão promovendo também. O sistema está sendo implementado. Com base nesses eventos atuais, a linha de chegada está à vista. Nossa jornada está quase no fim. Aguentem firme.
Vou compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas nas quais quero que vocês se concentrem ao longo desse dia. A jornada está quase no fim. Qual seria a minha primeira passagem? Vou levá-los a Mateus 24, a mais óbvia. Em Mateus 24, os sinais estão lá. Procurem as marcas do caminho, esses são os sinais. Verso 7, as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, as calamidades em diversos lugares. Versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Verso 9, então vocês serão afligidos por causa do nome de Deus e serão mortos. Então o versículo 13 diz, o versículo 12, onde diz claramente, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está agora, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, como vemos as marcas no caminho e a jornada que está quase terminando, do que precisamos? Perseverança. E então o versículo 14, aqui está, o versículo 14 agora diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Falem comigo agora, pessoal. E então virá o fim. É tão claro, o fim chega. Então o fim da jornada, como vocês podem ver, a linha de chegada. Do que precisamos? Perseverança. Essas não são minhas palavras, é Mateus 24, versículo 7, a versículo 14. Ok, segundo versículo. Segunda escritura, eu tenho para vocês. Posso encontrar um segundo texto que nos dê a imagem de uma linha de chegada, um objetivo final e que a perseverança é necessária? Muito bem, amados, vamos a Hebreus 12 comigo. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 diz, portanto também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos correr a corrida com paciência. Vocês conseguem ver agora? Corram com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E onde está agora sentado? E o versículo 4 diz, vocês ainda não resistiram até o sangue, lutando contra o pecado. Então, assim, do versículo 1 ao versículo 4, eles nos mostram a linha de chegada. Onde está a resistência? Observe o versículo 7. Se perseverardes, então sois filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Ele é seu Pai. Persevere até o fim. Amados, que grande profecia! Qual é a maior e mais abrangente profecia que mostra que a linha de chegada está à vista? Vamos lá, falem comigo na seção de comentários. Vamos lá, falem comigo. Qual é essa grande profecia? Essa grande profecia que confirma que a linha de chegada está à vista, especialmente em 2026. Deem-me a profecia. Não, Darneta, não essa, Selma. Blue Bulls, não esse. Não me deem isso, amigos. Não, essa não. Tamika, não. Que profecia é essa? Obrigado, Oscar. Você acertou em cheio. Que profecia é essa? Muito bem, Blue Bulls. Agora vocês entenderam. Meus amigos, os 6.000 anos. Sim. E 2027, e no ano 27, 4.000 anos. Então, 2027, 6.000 anos. 2031, estamos naquele período. Portanto, agora posso afirmar oficialmente, com base na Bíblia e no livro O Grande Conflito, que 2027 marca o início do período dos últimos dias da história da Terra. Portanto, agora posso dizer que a linha de chegada está à vista. Vamos lá, amigos. Se isso estiver claro, me deem minha sigla, um prego em um lugar certo. A linha de chegada está à vista. É isso. Eu adoro esses programas do meio-dia. Vocês também, meus amigos. A linha de chegada está à vista. Mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses.
Mais alguns anos, e a linha de chegada estará à vista. Posso encontrar mais uma terceira passagem bíblica? Muito bem, meus amigos, acessem Hebreus 6. Estou estudando Hebreus hoje. Vamos para Hebreus 6, certo? Pessoal, prestem bastante atenção aqui. No versículo 11, combinado? O versículo 11 diz: E desejamos que cada um de vocês mostre a mesma diligência para a plena certeza da esperança, até o fim. O fim, um período de 6.000 anos, começa a terminar entre 2027 e 2031. O fim está à vista. Versículo 12. Para que não sejais preguiçosos. Não preguiçosos, mas seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, como não havia ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoo. Observem os versículos 13 e 12. Não basta perseverar até o fim, devemos ter paciência até o fim. Aqueles que estão ao vivo comigo, venham família, venham, minha família. Quando vocês me ouvirem enfatizar o fim, devemos ter perseverança. O fim, devemos ter paciência. Que outro acrônimo vem à mente de vocês? Observem o versículo 15. E assim, depois de Abraão ter perseverado pacientemente, perseverado, ele alcançou a promessa. Porque o fim está próximo, está à vista. Podemos vê-lo, meus amigos. Podemos vê-lo. Como Abraão, perseverem pacientemente até a linha de chegada. O que é isso? Olhem o gráfico. Um incentivo. Coloquem incentivo em seus passos com uma canção. Incentivo, oração, perseverança, paciência. Primeiros Escritos, página 47. Paciência, perseverança e oração com uma canção. Ministério de Cura, página 254. A canção é uma arma que sempre podemos usar contra o desânimo. E se eu sei que o fim está próximo, isso me encorajará, não me desanimará a perseverar só mais um pouco. Como vocês saberiam que a jornada está quase terminando? Como saberiam disso? Como saberiam? A única maneira de saber que a jornada está quase terminando é se você tiver uma localização. A frase "a jornada está quase terminando" implica proximidade do ponto A ao ponto B. Implica tempo, ou seja, deste momento para aquele momento. Implica um prazo. Vocês não saberiam que a jornada está quase terminando, a menos que lhes fosse dado um prazo. Se não há prazo, se não há local final, nenhum destino, como vocês sabem que estou perto dele? Imaginem que estou dirigindo. Já chegamos? Sim, estamos perto. Para onde vamos? Não sei. Se vocês não sabem o destino, o endereço, como sabem quando estão perto? Bobagem. E, no entanto, precisamos saber quando está perto. Perto implica um prazo. A frase "a jornada está quase terminando" na música implica um prazo. E a maior e mais longa profecia é 6.000 anos. No plano de redenção. Ano 27, período de 4.000 anos. 2027. Período de 6.000 anos. A jornada, podemos dizer que está quase no fim. Agora podemos ver a linha de chegada. Como vocês ousam dizer que a jornada está quase no fim e ainda assim rejeitar 2027? Como os últimos dias, semanas, meses e anos da história dessa terra, você seria um hipócrita. E é por isso que sempre enfatizo, quando vocês virem essas coisas, saibam que o fim está próximo. Próximo implica que há um prazo, que um prazo foi dado. Quanto tempo Abraão teve que esperar? Quanto tempo Abraão perseverou pacientemente
para receber as bênçãos multiplicadas de Deus? Amados, foram 25 anos. Vocês têm orado por algo e não receberam? Já se passaram 25 anos? Se não, perseverem. Se não, vocês têm muito mais pela frente. Se não, por que desistir? Vocês podem ver o fim à vista. Por que desistir? Amados, se você está planejando desistir há 10 anos, há 5 anos, você está muito mais perto agora. Não há necessidade de se afastar da verdade presente. Não há necessidade de duvidar e amaldiçoar a Deus. Não há necessidade de abandonar o sábado. Não há necessidade de descartar os padrões e as reformas. A linha de chegada está à vista. Senhor, dê-me paciência. Senhor, dê-me perseverança para perseverar, para cruzar essa linha de chegada. Sim, e a coroa da vida será minha. E eu quero essa coroa da vida. Vocês querem, meus amigos? Vocês querem? Dê-me a fé de Abraão, a paciência de Abraão. Não esqueçam disso. Eu quero a paciência dos santos. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12. Senhor, aumente minha paciência, aumente minha perseverança, aumente minha vida de oração. Deixe-me cantar as canções de Sião nessa jornada de peregrinação. Vocês sabem, amigos, que tudo isso se encaixa com o meu tema do último sábado. Visualize-se no céu. O quê? Quantos de vocês fizeram isso esta manhã? Quantos de vocês? Quantos de vocês? Bem, meus amigos, imaginem-se agora nessa jornada. E a jornada está quase no fim, pela graça de Deus.